A partir de hoje, às 18 horas, Barraca, Sabor Nordestino, Glória seja dada ao nome de Jesus. Edilane, Bendito, glorificado seja o nome de Jesus. Modo Bluetooth. Bluetooth conectado. Um dia Cristo voltará ao acender o Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. o modo que subiu virá. Há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Em breve sim, Jesus virá. Alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirma que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Honroso sem comparação, no dia do meu Salvador, uma muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Modo rádio. Modo auxiliar. Oi. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui nessa praça mais uma vez para trazer a mensagem do Evangelho de Jesus. Somente Jesus é digno de honra, de glória e de louvor. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou-lhe teria dito, vou preparar o lugar, para que aonde você estiver, para que aonde eu estiver você esteja também comigo. Jesus, ele vai voltar, e nós estamos vendo todos os sinais da profecia se cumprindo, todos os sinais que fala da volta de Jesus, nós estamos vivendo nesses últimos dias. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. A palavra de Deus, a Bíblia, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Estamos vivendo os últimos acontecimentos. A Bíblia é um livro da profecia que se cumpre. Não são dos falsos profetas. É a Bíblia que está se cumprindo. Jesus, ele prometeu, ele disse que iria e iria voltar. Assim como ele subiu, ele voltaria. E nós estamos diante dos últimos acontecimentos, e nós precisamos, cada um de se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Jesus. É a palavra de Deus que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Somente Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não adianta você buscar em religião, em líderes religiosos, em político, não adianta nada disso. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida.
No capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós estamos aqui para falar de Cristo Jesus, o único que ressuscitou entre os mortos e vive e reina para toda a eternidade. E Ele está às portas. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta, meu amigo, para que você possa abrir, para que Ele possa entrar, cear com você. Você precisa se arrepender, precisa abrir o coração para Jesus. Nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus, não a palavra de uma religião, de uma placa, de um dogma religioso, de um pastor, de um padre. Não tem nada a ver. Jesus não tem nada a ver com religião. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, porém quem não crê já está condenado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos fazendo o ide de Jesus, pregando o evangelho a todos, anunciando que Cristo vai voltar, que a sua palavra está se cumprindo. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, a palavra do evangelho de Cristo. Paulo vai escrever em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, ele disse: se alguém pregar um outro evangelho, além do que já foi pregado, seja anátema, seja maldito. Se o anjo do céu, se mesmo eu ou o anjo descer do céu e pregar um evangelho além do que já foi pregado, seja maldito. A palavra anátema é maldito. E hoje se prega vários tipos de evangelho: o evangelho do purgatório, o evangelho da vassoura ungida, o evangelho do caroço de feijão, o evangelho da missa de sétimo dia, o evangelho, meu amigo, que não é evangelho. O evangelho de Jesus não tem nada a ver com essas heresias que é pregada, não tem nada a ver com essas coisas que é pregada, não tem nada a ver com isso. O evangelho de Jesus, ele disse: vinde a mim, a Jesus, não ir a um padre, a um pastor, a um líder, não. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Você tem que ir a Jesus. É Jesus que pode salvar, somente Ele que pode te libertar do pecado, te tirar dessa idolatria, da mentira, do engano. Somente Jesus, é Ele que pode salvar o homem e arrancar das garras do inimigo. Nós estamos caminhando para os últimos acontecimentos proféticos. Nós sabemos que a Bíblia está se cumprindo. Jesus disse no capítulo 24, versículo 35 de Mateus: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai passar tudo, mas as palavras de Jesus não passará. Você precisa conhecer a Bíblia. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas são quem de mim testifica, e cuidai e ter nela a vida eterna. Onde que você vai encontrar a vida eterna? É numa religião? É numa denominação? É na macumbaria? É num político? Não. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas são quem de mim testifica, e cuidai e ter nela a vida eterna. Onde é que você vai encontrar a vida eterna? A vida eterna é encontrada em Jesus, é encontrada na palavra de Deus, é encontrada no evangelho de Jesus. A vida eterna, somente Jesus tem essa vida para dar ao homem. Nós estamos aqui nessa praça, meu amigo, para trazer a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Nós estamos pregando que os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos acontecimentos. O homem está caminhando, meu amigo, para uma destruição em massa. Nós estamos vendo que os 4 cavaleiros do Apocalipse estão em cena, está pronto para entrar em cena. O primeiro cavaleiro é a falsa paz, um líder mundial que vai surgir para trazer uma falsa paz. O segundo cavaleiro é o cavaleiro da guerra, que já está em andamento. O terceiro cavaleiro é o cavaleiro da fome. O quarto cavaleiro é a morte e o inferno seguia. Nós estamos praticamente com todos os 4 cavaleiros para entrar em cena. Você precisa se arrepender. Jesus disse que como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio, não perceberam e levou a tudo. Assim como foi nos dias de Ló. Nos dias de Ló, meu amigo, ali também era da mesma forma que está acontecendo hoje no mundo. A orgia, o homossexualismo. Ali quiseram transar com os anjos. Quando Deus mandou os anjos para tirar Ló daquela cidade, aquele povo daquela cidade queriam fazer ali sexo com aqueles anjos.
Mas hoje estamos vendo as mesmas coisas, o homossexualismo, o lesbianismo, né, o aborto, tudo isso sendo propagado, sendo divulgado, difundido. Mas Jesus vai voltar e a sua palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos. Toda a palavra, meu amigo, que Jesus falou está se cumprindo. O Apocalipse se manifestou. Bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o fim se aproxima. Bem-aventurado são aqueles que leem, aqueles que guardam a palavra dessa profecia. A palavra bem-aventurado é mais do que feliz, é mais do que feliz. Bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que guarda as palavras dessa profecia. Capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse, está escrito: é bem-aventurado, você é um bem-aventurado que você lê o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus que foi dada a João para escrever os acontecimentos dos últimos dias. E nós estamos aqui para te dizer: saia das religiões, venha para Jesus. Somente Jesus é digno de honra, de glória e de louvor. Saia desse sistema religioso gospel, saia do romanismo, vem para Jesus, vem para o Senhor Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Você precisa, meu amigo, entregar a tua vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados. Sai da macumbaria, da feitiçaria, da maçonaria, sai dessas religiões, vem para Jesus, deixe o mundo. Jesus disse que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus, o amor de Jesus, não está nele. Se você ama o mundo, meu amigo, se você ama esse mundo, se você ama Netflix, futebol, a fazenda, se você ama o carnaval, a prostituição, a mentira e engano, você não tem parte no Evangelho de Cristo. Você não tem parte na palavra de Deus. E nós estamos aqui nessa praça para denunciar, meu amigo, o sistema de Satanás, o sistema das trevas. Nós estamos aqui para te alertar. Jesus está às portas para buscar o seu povo. Você tem que se acordar, você tem que voltar-se para Jesus. Ainda há tempo, a porta da graça ainda está aberta. A palavra graça significa favor imerecido. O homem não merecia o favor de Deus. O homem não merecia, meu amigo, presente que Deus deu ao homem. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No capítulo 3, versículo 19, está escrito: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. A luz é Jesus, ele veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas, preferiram amar mais as orgias, a mentira, o engano, preferiram amar mais as coisas desse mundo do que amar a luz, que é Jesus Cristo de Nazaré. Se estivéssemos aqui falando de um líder religioso, falando de política, aqui tivesse um cantor gospel, talvez aqui tivesse muita gente ouvindo essa palavra. Mas como estamos falando de Jesus Cristo de Nazaré, as pessoas não querem se arrepender dos seus pecados. O problema não é que o homem peca, o problema é que o homem não quer se arrepender do seu pecado. O homem não quer deixar o pecado, meu amigo. O homem ama o pecado, o homem ama continuar pecando, mentindo, enganando na política, nas religiões, adorando padre, pastor, rei Pelé, Roberto Carlos. Tudo isso é mentira, tudo isso é engano. Sai dessa, vem para Jesus enquanto ainda há tempo, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Você precisa conhecer Jesus, porque o tempo está acabando, o tempo está terminando. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Nós estamos vendo sinais no sol, na natureza, sinais na terra, na lua. Sinais, meu amigo, que nós estamos vendo é os sinais da volta de Jesus, é os sinais que antecedem a volta de Cristo. Ele está voltando para buscar o seu povo. Você precisa se arrepender dos seus erros.
arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quando João Batista pregava no deserto, ele dizia: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura e da condenação do inferno? O machado está posto à raiz das árvores, a árvore que não der fruto é cortada e lançada no fogo. Raça de víbora, Jesus estava falando, João Batista estava falando para os líderes religiosos, aqueles, meu amigo, que vivem das lãs da ovelha, o padre, o pastor, aqueles, meu amigo, que não querem nada com Jesus, que vivem dentro dos seus templos religiosos, enganando, mentindo. Sai dessa, vem para Jesus enquanto ainda há tempo, enquanto a palavra de Deus pode ser pregada, enquanto você está ouvindo falar de Jesus. Você não está ouvindo falar de uma imagem de escultura, você não está ouvindo falar, meu amigo, de um Deus morto, não. Você está ouvindo falar de Jesus, Cristo de Nazaré, o único que pode salvar o homem. Ele disse que só existe um mediador entre Deus e o homem, somente Jesus é aquele que vai mediar, é aquele, meu amigo, que pode salvar, arrancar você desse pecado. Sai dessa, volte-se para Jesus enquanto ainda há tempo. Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura e da condenação do inferno? O machado está posto à raiz das árvores, a árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. E nós estamos aqui, meu amigo, para te dizer: sai dessa, volta-se para Jesus, vem para Jesus. Jesus está de braços abertos. Uma certa vez estava Jesus na cruz, e ali, quando ele estava ali padecendo ali para levar os pecados do homem, um que estava ao seu lado disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ali, meu amigo, Jesus disse para ele, ele se arrependeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele estava ali, meu amigo, era como ladrão, e ali ele se arrependeu. O outro disse: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Ele não acreditou que Jesus poderia salvar. Ele não acreditou que Jesus era o Filho do Deus Todo-Poderoso. Ele não acreditou que Jesus era o próprio Deus encarnado para salvar o homem do pecado. Mas agora, meu amigo, vai chegar a sentença. Está chegando agora, a ira de Deus vai se manifestar sobre a humanidade, porque rejeitaram o seu Filho, porque rejeitaram a Cristo e adoraram a Maria, adoraram a João, a Paulo, a Manel, adoraram a vários tipos de adoração a outros ídolos, aos homens. Mas hoje vai cair a ira de Deus, está chegando a ira do Senhor, e você precisa se arrepender, você precisa voltar-se para Jesus. É a palavra de Deus que está se cumprindo. Nós estamos caminhando para os últimos acontecimentos, nós estamos caminhando para as últimas consequências da humanidade. Nós estamos com o governo agora, o governo comunista no Brasil, onde será implantado a lei do aborto. As leis que serão implantadas nesse país, meu amigo, serão para destruir a família, destruir, meu amigo, destruir tudo, toda a família, e destruir a Bíblia Sagrada. Nós estamos vivendo os últimos acontecimentos. Você precisa se arrepender e saber que Jesus está às portas para buscar o seu povo. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Tudo isso que está acontecendo através da mídia, através, meu amigo, das escolas, da cultura marxista, onde é pregado que o homem veio do macaco, que o mundo veio de uma explosão cósmica. Tudo isso é mentira. Você aprendeu na escola que o homem veio do macaco. Uma certa vez o camarada disse para mim que o homem veio do macaco. Eu falei para ele que a mãe dele é uma macaca, ele não gostou. Então, como é que você diz que o homem veio do macaco, e quando você diz que a mãe dele é uma macaca, ele acha ruim? Então, ele pode ter vindo, mas nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. E nós estamos aqui para te alertar. O mundo vai caminhar para a destruição em massa. A guerra, rumores de guerra, nação contra nação. O Brasil está à beira de uma guerra civil. Nós estamos vivendo os últimos acontecimentos. Nada, meu amigo, já aconteceu como está acontecendo no mundo hoje, para uma quebra da economia. O Brasil, depois que esse governo entrou, já perdeu mais de 700 bilhões em 4 dias. 4 ou 5 dias. Você imagina para onde a economia brasileira vai caminhar, para onde a fome vai caminhar.
você precisa se arrepender. Volte-se para Jesus, venha para Cristo enquanto é tempo, entregue a sua alma. A sua alma ela é eterna, a sua alma ela vai viver a eternidade com Deus ou sem Deus. Uma certa vez Jesus falou do rico e Lázaro. O rico morreu e foi sepultado, Lázaro morreu e abriu seus olhos lá no paraíso. E o rico olhou para Abraão e disse: pai Abraão, manda que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo para refrescar a minha língua. Mas Abraão disse: não tem como passar de lá para cá nem de daqui para aí, porque depois da morte, meu amigo, segue-se o juízo de Deus. Depois da morte só vai se levantar no dia de juízo para prestar conta do que foi feito através do corpo. E nós estamos aqui nessa praça para pregar o Evangelho, para anunciar a Cristo como Salvador, para anunciar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Somente Jesus é digno de honra, de glória, de louvor, de majestade. Somente Jesus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Quando Jesus morreu, quando Ele ressuscitou, Ele disse para os seus discípulos, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu tenho a chave da morte, a chave do inferno. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, porém quem não crê será condenado. Hoje as religiões usam o nome de Jesus para ganhar dinheiro, não para salvar almas, não para pregar o evangelho de Jesus, mas é o evangelho do caroço de feijão, da vassoura ungida, do sal grosso, o evangelho do copo com água, o evangelho do purgatório, da missa de sétimo dia. Isso não é evangelho, meu amigo. O evangelho é que Jesus ressuscitou e ao terceiro dia, que Jesus morreu para dar vida ao homem, que Jesus morreu para libertar o homem, que Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o evangelho de Cristo. É que Ele derramou o seu sangue, levou uma coroa de espinho, levou 40 açoites para salvar o homem da condenação do inferno. Jesus desceu do céu para salvar o homem, porque Ele sabe que o inferno, meu amigo, é tenebroso. Jesus, quando Ele pregava, quando Ele falou nessa terra, Ele falou mais do inferno do que no céu, porque Ele não quer que o homem vá para lá, porque Ele não quer que o homem, meu amigo, vá para o inferno. Mas o homem continua desobedecendo, continua, meu amigo, sem querer se aproximar de Jesus, se aproximar da palavra de Deus. Prefere andar nas orgias, na mentira, no engano, na prostituição. Mas Jesus está chamando, Jesus está falando. Nessa manhã você está sendo avisado, que o Senhor possa falar no seu coração. A Bíblia diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós estamos falando para você e te alertando. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de você. Você possa ler a palavra de Deus, saia das religiões e venha para Jesus Cristo de Nazaré. Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus.